pessoal, estamos aqui para mais uma conversa sobre a Bíblia. E agora é a número 12, número importante na Bíblia, 12, número da totalidade. E vamos falar, como anunciamos no vídeo anterior, das novelas de Ruth e Jonas. Por que são novelas? São novelas porque elas não tratam da época a que se refere. Nós estamos acostumados a ver filmes, né? Filmes de época, né? Que retratam outra época. Sabemos que estes filmes, não quando são documentários, que documentário é documento, mas quando um filme, embora relate a época, se refira a alguns fatos que podem estar relacionados a essa época, o fazem de uma maneira livre e com a intenção de passar outra mensagem que não se refere à época na qual a novela é ambientada, mas a uma época posterior. E no caso da novela de Ruth, claramente é isso. Mas por que ela está depois do livro de Juízes, na Bíblia? Porque foi a ordem que foi colocada na Bíblia grega. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, que entre 200 a.C. e 50 a.C., mais ou menos, esta tradução mudou a ordem como, em geral, o povo hebreu entendia a Bíblia. E depois, quando os judeus fazem a sua própria ordem, o próprio cânon, colocam Ruth lá com outros 4 livros, que se chamam 5 Megilot, né? 5 livros que são usados na época da Páscoa, tá? Depois a gente podia falar sobre isso. Quando chegamos aos outros livros, a gente volta a falar dos chamados Megilot, que são os escritos usados na Páscoa. Então não está depois do livro de Juízes a obra historiográfica deuteronomística, Josué, Juízes, os 2 livros de Samuel, que para o cânon hebraico é um livro só, e os 2 livros de Reis, que para o cânon hebraico também é um livro só. Então, Ruth não está aí. É colocada aí porque é ambientada na época dos Juízes. Então, primeira questão. E por que sabemos isso? Porque não há nenhuma outra informação, não há nenhuma conexão da narrativa de Ruth com nenhum dos juízes anterior ou posterior, anteriores ou posteriores, juízes ou juízas, anteriores ou posteriores a este livro. Então, de fato, uma ambientação. E como sabemos qual foi a intenção das pessoas que escreveram e, portanto, mais ou menos quando foi a época? Ruth é uma estrangeira. Aliás, nós temos, então, a Noemi, que mora em Moabe, um território estrangeiro, e, portanto, do ponto de vista de Esdras e Neemias, impuro. Não era da Golá, não era de gente que foi exilada na Babilônia, né? Ou que vinha de lá. Até porque é ambientado antes do exílio da Babilônia, onde não existia Golá, não existia gente exilada na Babilônia. Mas colocam esta família morando no estrangeiro, fora da terra prometida, fora da terra onde seria a terra pura, conforme Esdras e Neemias. Né? Então, é Moabe. E aí os homens morrem. Vejam, os homens morrer e as mulheres ficarem sozinhas numa estrutura patriarcal é terrível, né? É terrível, é um desastre. Mas por que os homens morrem e as mulheres ficam sozinhas? Porque na época de Esdras e Neemias, as mulheres foram expulsas, as mulheres estrangeiras, ou seja, aquelas que não eram da Golá, e principalmente aquelas que eram de outros povos, como Ruth, que não era nem sequer do povo hebreu, né? Foram expulsas, ficaram sem os homens. Então, a situação vivida por Noemi e Ruth, ambientada na morte dos homens, né? Pode também ter acontecido isso, porque homens se recusaram, né, a abandonar sua família, podem até ter sido mortos, né? Coloca Noemi e Ruth na mesma situação, e também a outra nora, né, que fica lá, né, na terra de Moabe, né? Então, nessa situação dessas mulheres. Então, por isso, e Ruth, então, e Noemi conseguem, baseados na lei tribal antiga, que elas não derogou, não tirou, não
não fez que perdesse a validade aquela lei, simplesmente acrescentou outras leis por cima delas que impediam as pessoas que não eram da Golá acessar a terra, né? E muito mais impediam mulheres sozinhas acessar a terra, né? Então, eles apelam para esta lei mais antiga, a lei da época tribal, para que, então, estas mulheres possam ter um lugar na sociedade. Ou seja, reivindiquem o seu direito e a sua dignidade de conviver na sociedade, mesmo sendo uma delas viúva e a outra estrangeira. Então, por isso sabemos que é uma novela e por isso sabemos que é uma novela feita ou na época de Esdras, por volta de 450 a.C., ou até um pouco depois, como consequência desta política de exclusão e discriminação das mulheres durante a chamada nova ordem sacerdotal. E o que tem na novela de Ruth? Então, primeiro começa então com esta. Toda a novela começa com a ambientação, o ambiente, o cenário, né, da novela. Então, o cenário começa com Moabe, né? Aí diz que esse homem chamava, foram morar nos campos de Moabe, né? Este homem se chamava Eli Melec. Eli Melec em hebraico é meu Deus é rei, né? E sua mulher Noemi e seus dois filhos, Maalon e Queilon, eram efrateus, quer dizer, de Efraim, das tribos do norte. Né? Então, também mais uma discriminação, porque também na época dela, o pessoal das tribos do norte, que são as tribos originais, foram discriminadas. Tá? De Belém de Judá. Então, veja, era de Efraim, de Belém de Judá. Então, aí com isso eles misturam dizendo que Belém de fato sempre foi parte de Efraim, né? Então, que Belém é juntando Judá e Israel como uma unidade só, né? E aí então se estabeleceram, né? E vamos resumindo, né? Casaram com duas mulheres moabitas, a Orfa e a Ruth, tá? Mas permaneceram 10 anos lá e depois então eles morrem. Não diz como, porque para a novela não interessa como eles morreram. Interessa que as mulheres ficaram sozinhas. Né? Por isso, novela não é narrativa histórica, é uma criação num cenário para falar de outra coisa. E o tema, evidentemente, são estas mulheres que ficam sozinhas. E o que fazem as mulheres quando ficam sozinhas? Então, Noemi, que é a mulher mais velha, e lembra que no mundo tribal, no mundo indígena até hoje, as pessoas mais velhas, as mulheres, os homens mais velhos, são pessoas altamente respeitadas, cuja opinião é a mais sábia. Então, Noemi, como a mulher mais sábia das três que ficaram sozinhas, ela aconselha tanto Orfan quanto Ruth que fiquem aí em Moab, porque elas ainda eram jovens, podiam casar com algum outro homem, porque era a única maneira que no mundo patriarcal uma mulher podia sobreviver, e ela voltaria lá para Belém, que Belém significa casa do pão, Bet-Lehem, né? Então voltaria lá para Belém, né? Onde pelo menos teria algum parente que podia achar algum parente que amparasse, né? E assim ela propõe, né? Isso é interessante aqui no versículo, capítulo 1 de Ruth, né? Isso foi até o versículo 7. Agora no versículo 8, veja o que diz Noemi. Noemi disse às duas noras: Idem e volte cada qual para a casa da sua mãe. Isto é, de novo, uma denúncia do mundo patriarcal, porque no mundo patriarcal não tem a casa da mãe, tem a casa do pai. Né? Nós vamos ver a casa da mãe, né? Aqui no Cântico dos Cânticos, que depois, quando chega o momento, falaremos sobre isso, que também é contestação desta época. Mas, então, para a casa da mãe. Então, veja, mesmo a referência da casa onde vai voltar é uma referência feminina. Então, é uma novela sobre a resistência das mulheres, a resistência feminina, né? Ou, na padrão de hoje, podemos ser até feminista, né? Contra
o mundo patriarcal, onde as mulheres ficavam completamente abandonadas, completamente sozinhas, sem nenhuma referência quando os homens morriam ou as deixavam. Tá? Então, volte cada uma para a casa da sua mãe. E a órfã decide, né, ficar em Moab. Isso não torna a órfã pior que Ruth. Né? Então, também, algumas interpretações fazem um juízo moral e dizem, a órfã não ficou com Ruth, foi lá. Não, a órfã fez o que não ficou com Noemi. A órfã fez o que Noemi aconselhou. Né? E ela é respeitada na sua decisão. Ela faz isso com lágrimas, mas ela entende então que vai seguir o conselho de Noemi, que é um conselho sábio, de uma mulher sábia, né, para uma outra mulher mais jovem que ainda tem oportunidade de sobreviver na própria terra de Moab. Né? No entanto, Ruth se recusa a fazer isso. Né? Diz que não. E aí Ruth faz uma declaração fantástica. Né? Disse aqui no capítulo 1, no capítulo 1, versículo 16. E, inclusive, na versão que eu tenho aqui, essa parte está em verso, como se fosse um cântico. Né? O resto da narrativa é em prosa, né? Narrativa, como a gente redige em uma carta. E esta parte em verso, como um cântico. Né? E diz: por onde fores, irei também. Onde for tua morada, será minha. Teu povo será meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, quero morrer e ser sepultada. Que Yahvé me mande este castigo e acrescente mais este, se outra coisa, a não ser a morte, me separar de ti. É uma declaração de matrimônio. Podemos dizer que aqui a Ruth casou com a Noemi. Né? Podemos dizer. É um casamento. Não é isso que a gente declara num casamento? Até que a morte nos separe. Então, exatamente, está aqui. Se pegássemos essas palavras e a colocássemos numa cerimônia de casamento, estavam perfeitas. Né? Porque o casamento aqui não se trata do ponto de vista sexual, se trata do ponto de vista existencial. Aliás, os casamentos deveriam ter esta mesma perspectiva. Né? Casar com uma pessoa, né, não é apenas para legitimar relações sexuais, muito menos no tempo que vivemos hoje. Né? Mas é para fazer um compromisso de continuar o resto da vida com aquela pessoa, construindo uma vida em conjunto, em comunhão, em cooperação, em mutualidade. O que não significa que se o amor acabar, ou pior, entrar a violência dentro desta relação, a relação tenha que ser interrompida. Né? Na nossa igreja, entendemos que o divórcio é salutar quando ele é feito, e sempre é salutar, porque se duas pessoas não quiserem estar juntas, não puderem estar juntas, por diversas circunstâncias, é melhor se separarem e viverem em paz. Tá? Mesmo quando tiverem filhos e filhas. Porque é melhor até para os filhos e filhas que o pai e mãe vivam em paz. Para isso há toda uma legislação, dependendo do caráter do divórcio, uma legislação que preserva os direitos da mulher, a dignidade da mulher, das crianças, e também os direitos do homem como pai. Não é? Então, tudo isto é possível. Mas, quando a pessoa vai casar, não vai pensar já em se divorciar. Pensa, ao momento de casar, é o momento de se comprometer, de ter este sonho comum de viver juntos e juntas até que a morte se separe. E esta aqui, então, uma declaração de casamento entre duas mulheres, está aqui no livro de Ruth. Né? Aplicável a homem e mulher, homem e homem, a qualquer pessoa que queira se comprometer a ficar o resto da vida com outra pessoa. Né? E aí, então, com essa declaração, momento alto, né? Se fosse um dorama, teria uma música, né? Tudo, né? Enfim. E aí, então, eles vão lá para Belém, partem para Belém no versículo 19, e chegam
E aí diz que a cidade inteira se alvoroçou, porque a mulher dizia, não é esta Noemi? Né? Mas ele respondeu, não me chames de Noemi, mas de Mara, pois Shaddai me encheu de amargura. Mara é amarga, lembra aquela fonte de água do Êxodo? Águas amargas, a Mara. Né? Então, Mara, disse, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque vivi uma amargura muito grande, a perda dos 2 filhos, ter que migrar forçadamente, né, de volta para a minha terra, quer dizer, é uma retornante e uma migrante, né, que é Ruth. Né? Então, teve que voltar para a minha terra. Mas eles se alvoroçaram. Quer dizer, então, chegar as 2 mulheres sozinhas, a Noemi sozinha, causa um impacto numa sociedade patriarcal que não está acostumada com isso. E diz Shaddai. Shaddai é o nome dado a Deus, que significa poderoso, mas que significa seios. Porque as divindades femininas antigas, especialmente a Xerá, era mostrada com as 2 mãos assim, nesta posição, e aqui no meio os seios, né? Segurando os seios, que são seios grandes, com as mãos segurando. E estes seios era a mostra do poder da deusa. Então, na verdade, está falando a deusa mãe, a Asherá. Shaddai é uma referência indireta à deusa mãe. Então, a casa da mãe, a deusa mãe e o casamento entre as mulheres. Né? É um grande manifesto das mulheres contra o patriarcado que assim é expulsado na época de Esdras. Né? E aí, então, chega e no segundo. Então, esse é o primeiro ato, a chegada, termina o primeiro capítulo da novela. Aí vamos para o segundo capítulo. Cada capítulo, mais ou menos, um capítulo livre, um capítulo da novela. Né? Então, no capítulo 2, então, aí Noemi vê que tem um parente, porque ela tem que procurar parentes, era a única referência que ela tinha para sobreviver. E esse parente se chama Boaz. E ela então disse assim: olha, ela não tinha nem coragem nem de chegar perto de vós, porque ela não teria nem direito, veja, nós era tão patriarcal, onde as mulheres eram tão discriminadas, ela não tinha direito nem de ir lá falar com vós e dizer, olha, eu sou teu aparente, será que tu não pode me ajudar? Não, nem isso ela não tinha direito. Então, o que ela disse para Ruth, que era mais jovem? Vai lá trabalhar nos campos de vós, ou vai lá, nem trabalhar, vai lá recolher o que sobra. Né? Então, Ruth se transforma, tipo, numa pessoa em situação de rua, numa retirante no campo, recolhendo o que dá para comer. E esta era a situação em que as mulheres expulsas na época de Esdras foram colocadas, mendigando, pegando o resto de comida para ela, para os filhos e filhas. E Ruth, então, mas vai fazer isto lá no campo do Boaz, que é o parente da Noemi. E então ela vai atrás, né, das pessoas que vão fazendo colheita e o que cai ela pega para comer, né? Mas ela chama a atenção de Boaz, né? Ele vê, né? E ele pergunta, Boaz perguntou, isso estamos no capítulo 2, versículo 5, tá? Boaz perguntou, depois a seu servo, o feitor desses segadores, que é o capataz, né? De quem é esta jovem? De quem é esta jovem? Ou seja, a jovem tem que ter dono. E não é de ninguém. Né? Não é de ninguém. Né? De quem é esta jovem? Né? E o servo, o feitor, moabita, o servo, o feitor, os segadores, respondeu: esta jovem é a moabita que voltou com Noemi do campo de Moab. Que sim, é uma estrangeira, uma moabita. Falando na época dela, é uma mulher que não vale nada, que deveria ter sido expulsa, que não deveria estar aqui entre nós. Né? Claro que aqui está ambientado na época anterior a essa, né? Mostrando que isto nunca foi verdade, que o que ela está falando das mulheres estrangeiras nunca foi verdade para o povo de Israel. Né? Mas então, ele disse a Moabita, e aí ele simpatiza com a Ruth e diz, não, permite que pegue, então pode pegar mais e tal, né? E quem sabe pode até ajudar você na colheita, dê um servicinho para ela que ela fique melhor, então tá. E assim vai, né?
E depois vos ainda começa a ser enfeitiçado pelo amor. Ou seja, Ruth transmite para vós esse mistério que é a paixão, né? Que existe até hoje. Duas pessoas que se veem e se apaixonam e não sabem por quê, né? É uma magia, né? Uma magia que as mulheres têm, que as mulheres têm um acesso especial. Por quê? Não porque os homens, por ser homens, não têm acesso à magia do amor, mas porque o patriarcado corta essa magia dentro deles, né? E as mulheres não. As mulheres ainda têm essa magia para oferecer, inclusive, aos homens, para que os homens recuperem a magia do amor, né? Então, essa magia do amor faz que ele se encante com Ruth ao ponto de falar com ela, né? Então, no versículo 8, diz: Estás ouvindo, minha filha? Estás ouvindo, minha filha? Não vai resgatar, não vai respigar no outro campo, não te afastes de aqui, mas fica na companhia das minhas criadas. Então, quer dizer, ele sente um carinho por ele e diz: não, 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 fica aqui, eu gostei de ti. Fica aqui, não precisa ir procurar outro campo. Aqui tu vai ter o suficiente para comer. Pode ficar com minhas criadas, que então. E aí é integrada nas outras mulheres, que são as outras trabalhadoras rurais, as outras agricultoras, né? Então ela é integrada às mulheres trabalhadoras daquele lugar. Muita outra situação em que mulheres expulsas podem ter ficado servindo de servas, de escravas, praticamente, em campos de homens, né? E assim, então, eu sei que esse encantamento vai crescendo, não tenho tempo de ir detalhe por detalhe, até que, então, esse é o capítulo 2 a novela, né? No capítulo 3, né, no final do capítulo 2, a Ruth conta para Noemi: olha, aconteceu assim, 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 assim. E Noemi, de novo, uma mulher sábia, que sabe o que é ser mulher, sabe das leis, sabe tudo o que é necessário saber para sobreviver, né? Então, Noemi, no capítulo 3, diz: minha filha, não devo ir eu buscar-te repouso para que seja feliz? Ora, esse vos com cujas servas estás, não é nosso parente? Então, esta noite ele vai joelhar a cevada na eira. Lava-te, pois, perfuma-te e põe um manto e desce a eira. Então, Noemi mostra para Ruth como encantar, como cobrir vós com a magia da sedução e do amor que as mulheres têm e que os homens perderam, mas contra os quais não há patriarcado que resista, né? Por isso, inclusive, muitos homens matam as mulheres, porque eles se apaixonam, mas o patriarcado não lhes ajuda a entender que o sentido da paixão é o amor e não a propriedade, né? Então, a magia da mulher amorosa, da mulher mal interpretada e manipulada pelo patriarcado, se transforma em violência contra a mulher depois, né? Então, porque os homens não incorporaram essa magia, não participam, não despertaram esse lado feminino que eles têm, né? E que deveriam ter desde a infância, mas que a própria educação não deixa. Então, ela se enfeita e vai lá, e de fato acontece que vós, né, então, tem relações com ela, né, e aí que tem, aqui fala que descobriu os pés, né, diz, alta noite, o homem estremeceu, voltou-se e viu uma mulher deitada aos seus pés. Disse: quem é esta mulher que está aos meus pés? Né? Ruth, tua serva, pois tens direito de resgatar. Então, aí, quando ele é enfeitiçado pelo amor de Ruth, aí ele disse: não, mas agora, então, agora posso reconhecer. Então, a magia do amor derruba o patriarcado dentro de Boaz e ele, então, percebe que esta mulher tem direitos, que Noemi tem direitos, né? E então ele se dispõe a fazer parte deste resgate da vida, da dignidade destas mulheres, lutando junto com elas pelo exercício dos seus direitos, né? E assim, então,
vai este encontro, né? No final do capítulo 3, né? Diz, quando Ruth chegou à casa da sua sogra, ela conta, né, que aconteceu. Como está minha filha? Ruth lhe contou então tudo que aquele homem tinha feito por ele. E acrescentou: Esta 100 medidas de cevada foi ele que me deu, dizendo: Não voltará de mãos vazias para junto a tua sogra. E Noemi disse: Fica tranquila, minha filha, até saberes como terminará tudo isso. Com certeza este homem não descansará enquanto não resolver hoje mesmo esta questão. Enquanto nossos direitos e nossa dignidade não for plenamente... Porque essa a magia da amorosidade, a magia da dignidade, a magia da vida, a magia do amor, que Ruth, então, faz acontecer. E no capítulo 4, então, Boaz começa, casa com Ruth e faz valer, então, este direito, e Ruth, então, é plenamente integrada, mesmo sendo estrangeira, ao povo de Israel, com todos os direitos, né? E perfeitamente. E veja, e no finalzinho, no versículo 18 até o 22 do capítulo 4, diz: Esta é a posteridade de Fares. Fares gerou Gerson, Gerson gerou Ram, e Ram gerou Aminadab. Aminadab gerou Nação, Nação gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed. E Obed gerou Jessé, que gerou David. Então, quer dizer que Ruth não só foi uma estrangeira que foi incorporada, Noemi não só foi uma viúva que, embora não tendo marido, fez valer os seus direitos, Ruth e Noemi não só foram aquelas mulheres que resgataram o caráter feminino de Deus, né? E a união entre as mulheres acima de toda a sororidade, né? Radical, né? E permanente, mas também ela está na genealogia de Davi. Então, como vocês podem expulsar as mulheres estrangeiras? Se uma mulher estrangeira está na genealogia do próprio Davi, que na história cronística diz que foi o grande rei porque fundou Jerusalém. E assim termina a novela de Ruth. Acho que vamos ficar por aqui, né? A novela de Jonas, eu vou mandar outro vídeo, porque aí a gente vai dar uma atenção especial para Jonas, que também é uma novela muito conhecida, e que é um livro profético. É um livro profético? É novela? Sim, não, por quê? Né? Vamos deixar para a próxima. Curtam, leiam, vejam a magia, o encanto e o caráter feminista, né, desta novela do livro de Ruth. E nos vemos na próxima conversa sobre a Bíblia.